paz do Senhor Jesus para todos os filhos de Deus e para os demais ouvintes que vão ouvir, que ainda não são filhos, eu desejo uma boa tarde. Quero vos trazer uma palavra, uma pequena reflexão nessa tarde em relação ao nosso irmão Daniel. O nosso querido irmão Daniel nos traz um ensinamento do qual nós, como cristãos, nós precisamos sempre trazer isso para a nossa vida. E por eu não querer fazer um vídeo longo, pelo menos de início, eu vou ser bem breve nas minhas palavras, mas eu quero lhe fazer um pedido. Reflita muito bem sobre essa pequena passagem, porque ela é rica e ela traz aos nossos corações um ensinamento em que todo cristão, todo filho de Deus, todo servo de Deus precisa ter na vida, para que não venhamos nos contaminar com as delícias desse mundo. Pois aqui nós sabemos que tudo vai passar bem rápido, mas nós precisamos guardar a nossa intimidade com o nosso Deus, saber de onde nós viemos e para onde nós queremos ir. Precisamos ter convicção da escolha que tivemos de servir a um Deus todo-poderoso, verdadeiro. Então, irmãos, vamos ler só um versículo na palavra do Senhor. Livro de Daniel, capítulo de número 1, versículo de número 8, diz assim a palavra do Senhor. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. A gente começa a perceber, meus amados e queridos irmãos, ouvintes, você que está vendo, assistindo esse vídeo nesse momento, quero chamar a sua atenção, em nome de Jesus, para que a gente venha refletir o que é um filho, o que é um servo, o que é e como é que deve se comportar um filho de Deus, um filho do Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Para ser bem breve, não vou entrar em muitos detalhes, mas a gente vai observar um pouco, meus amados irmãos, aqui na vida de Daniel. Sabemos que no meio daquelas pessoas que foram selecionadas para ir para a Babilônia, estavam alguns outros, mas eu quero só focar em Daniel. Diz a palavra do Senhor que ao chegar na Babilônia, louvado seja Deus, Daniel começa a perceber algo que não se encaixava no seu perfil. Daniel começa a perceber que os costumes dali, o Deus dali, não era o Deus que ele servia. Os costumes dali também não eram costumes que ele tinha separado para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente vê, meus amados irmãos, que ao chegar ali ele começa a perceber algo que ele, me parece que eu vejo Daniel observar e dizer, não faz parte da minha vida ou do meu Deus, louvado seja o nome do Senhor, e eu não vou me contaminar, porque eu vejo na mesa deste rei, louvado seja Deus, comidas imundas, onde eu não
posso me contaminar com comidas imundas. Eu vejo bebidas fortes que também não devo, louvado seja o nome do Senhor, me contaminar com bebidas fortes, louvado seja Deus. Então eu vou procurar, vou usar de estratégia, vou conversar, vou usar o meu diálogo para eu não me contaminar. E ele não aceitou para a sua vida se contaminar com os costumes ou com o que o rei tinha determinado para a vida de Daniel. Louvado seja Deus. E me parece que eu vejo Daniel convicto do Deus que ele servia. Louvado seja o nome do Senhor. Onde a gente começa a perceber que o próprio Daniel conversa ali com uma certa pessoa dizendo: olha, eu não quero me contaminar, eu não vou me contaminar. E aquela pessoa preocupada, porque era ordem do rei, louvado seja o nome do Senhor, que eles viessem se alimentar com o alimento, louvado seja o nome do Senhor, ali daquela mesa. Porque senão poderia ficar com um semblante diferente, poderia ficar enfraquecido. Louvado seja Deus. E o rei ia perceber que aquele homem não tinha cumprido ordens. Mas aí Daniel, ousadíssimo por Deus, porque aqueles que têm intimidade com Deus, irmãos, eles sempre encontram, eles sempre verem uma saída, um escape. Pois o nosso socorro, diz a palavra de Deus, que ela vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É um Deus que não deixa o seu pé vacilar. Ele não dorme, louvado seja o nome do Senhor. E por isso ele contempla os seus filhos, louvado seja Deus. E sempre socorre dos altos céus, diz a palavra do Senhor. Pedi e dar-se-vos-á, louvado seja Deus. Então pedir orientação a Deus, isso é bem cabível para a nossa vida. E a gente vê que Daniel não aceitou se contaminar, louvado seja o nome do Senhor, até fazendo uma prova dos alimentos, louvado seja Deus. E se alimentando de uma outra forma que não era o decreto, a ordem do rei, louvado seja Deus. A aparência dele, louvado seja o nome do Senhor, no final dos 10 dias, era de um homem mais saudável, de um homem mais forte. Louvado seja Deus, porque foi algo orientado por Deus. Quando a gente começa a viver orientado por Deus, as orientações de Deus, louvado seja Deus, pode até parecer ao mundo que vamos perecer, louvado seja o nome do Senhor, mas a convicção que temos é que o nosso Deus nos fortalece, nos mantém de pé, louvado seja o nome do Senhor. E nós permanecemos firmes, porque estamos firmados em uma rocha, e esta rocha é uma rocha inabalável, louvado seja Deus, onde esta rocha é o próprio Deus. Então, irmãos, para concluir as minhas palavras, quero chamar a sua atenção e lhe dizer: independente do que os homens achem, do que os homens digam, a sua intimidade é com o Papai do céu, louvado seja Deus. A sua comunhão é com Ele, a sua confiança vem dele, louvado seja Deus. A nossa fé foi o Senhor quem fundou ela. Diz a palavra do Senhor que sem fé é impossível agradarmos a Deus. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza ou a convicção daquelas coisas que nós esperamos. Então nós precisamos confiar verdadeiramente em Deus. Em meio a este mundo que vivemos, esse caos que vivemos e esse momento que vivemos, onde os homens têm os temores tão grandes à humanidade,
as ordens humanas, louvado seja Deus. Mas nós, como filhos de Deus, precisamos temer ao nosso Deus. A palavra do Senhor nos ensina que nós devemos temer aquele que tem poder de matar e pegar a alma e lançar no inferno. Então, irmãos, aqui nós estamos de passagem. A nossa morada, louvado seja Deus, é no céu. Corra para os pés de Jesus. Abrace Jesus e peça a Jesus: Senhor, não me deixe só nesta caminhada, porque eu sei que o que me defende de todo o mal é o Senhor. Então, meu Senhor, fique comigo, me guarde, me proteja, porque os anjos de Deus é quem nos livra de todo mal. Que Deus em Cristo abençoe a você que está ouvindo, louvado seja Deus. E se você achar por bem, estude um pouquinho o livro de Daniel e você vai ver o quanto nós precisamos ser um Daniel, decidido a viver para fazer a vontade de Deus, para a glória do Senhor Jesus. Amém. Me perdoe, irmãos, por algumas falhas, alguns erros de palavras, pois eu não tenho um português perfeito, mas o nosso Deus, ele fala de uma forma perfeita. Paz do Senhor, fique na paz de Deus. Um abraço daquela pessoa que lhe quer bem. Louvado seja o nome do Senhor. E se você tiver alguma dúvida, quiser comentar alguma coisa, você pode comentar. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente vai ser grato por isso, em nome de Jesus. Amém.